Olá, RD. Venho lhe contar da única experiência paranormal que vivi na vida, pelo menos creio eu. Era início de 2019 e eu havia acabado de me mudar para uma nova cidade. Sou natural da região metropolitana do Rio de Janeiro e me mudei para uma cidade no interior por razões de estudo. Devido à cidade ser menor e menos povoada, consequentemente mais segura do que o local onde vivia antes, isso me dava tranquilidade para andar sozinho na rua em altas horas da noite, se assim fosse preciso. Certa noite, por volta das 21 horas, eu estava passeando com o meu cachorro pelos quarteirões do meu bairro e estava prestes a virar a última esquina antes de pegar a reta da minha casa. Era um cruzamento de 4 ruas, consequentemente com 4 esquinas, das quais apenas uma delas tinha algo construído, o que me proporcionava uma visão de 360 graus do local onde estava. Ao me aproximar dessa última esquina que eu teria que virar para retornar para casa com meu cachorro, reparei que havia 2 homens parados bem ao lado do poste que ali ficava. Pareciam até pai e filho. O mais velho se vestia como um homem de igreja e o mais novo vestia calça bege e uma jaqueta preta. Eu me senti receoso com a presença deles, mas meu cachorro pareceu ignorá-los completamente, o que me fez ficar tranquilo na hora. Ao passar por eles, dei boa noite para os 2. Educadamente, eles me responderam com um boa noite de volta. Logo após isso, meu cachorro parou em frente ao poste que ficava ao lado deles e começou a fazer xixi, o que me fez tirar os olhos dos homens por apenas 1 segundo. Entretanto, quando tornei a olhá-los no segundo seguinte, eles simplesmente haviam desaparecido. Não fazia sentido, pois a rua estava completamente escura. Não haviam carros passando, outros transeuntes, nada, sem contar que eu estava em um cruzamento com visão de 360 graus dos arredores. Eu pude constatar que eles não foram em nenhuma direção, e isso sem mencionar que não teria dado tempo deles sequer saírem do lugar sem que eu pudesse vê-los. Os homens simplesmente evaporaram. Após ficar um pouco atônito com a experiência, voltei rapidamente para casa com meu cão e fui tomar um banho para assimilar o que acabara de acontecer. Alguns dias mais tarde, passei por aquele mesmo cruzamento, porém de dia, indo ao mercado, e reparei algo que a escuridão da noite não havia me possibilitado ver. Na esquina oposta àquela em que eu havia visto aqueles 2 homens, havia despachos e oferendas religiosas com velas, pratos de barro e alguns alimentos. Provavelmente o que vi eram seres do plano espiritual que estavam sendo oferendados naquela noite. Espero que goste da história. Olá, Relatos. Quero compartilhar um fato dessa vez comigo quando eu estudava em um colégio que ficava atrás de um cemitério bem conhecido aqui em Salvador, na Baixa de Quintas. Eu e meu colega tínhamos o hábito de subir lá todas as sextas-feiras com nossas namoradas para namorar no local, que era muito reservado. O acesso do colégio permitia isso, visto que íamos pelos fundos do cemitério e não havia fiscalização na época. Sei que nesse dia aconteceu algo que me deixou até hoje sem vontade de entrar em cemitérios. Certo dia, eu e meu colega subimos sozinhos e resolvemos esperar as meninas lá em cima primeiro, pois nossa aula terminou antes da delas. Foi aí que, quando chegamos ao local, encontramos na terra uma cabeça de uma ossada. Como as meninas estavam demorando muito, meu colega resolveu brincar com aquele crânio. Começamos a fingir que o crânio era de uma mulher e a fingir que estávamos dançando com ele. Algum tempo depois, algo estranho começou a acontecer. De repente, o vento começou a soprar muito forte no local e, de repente, uma mulher muito bonita, usando saltos altos e toda de vermelho, apareceu. Ela nos perguntou se estávamos sozinhos. O mais intrigante nessa história é que as meninas não apareceram naquele dia, o que nos deixou preocupados. Estranhamente, a mulher falou que a chamamos e que não voltaria sozinha naquele dia. Preocupado, disse ao meu colega que precisava ir ao banheiro, pois estava apertado. Quando voltei, não encontrei mais meu colega e, como as meninas estavam demorando, fiquei preocupado.
Procurei pelo cemitério inteiro, mas não o encontrei. Ele tinha total razão em não sair sozinho, pois nunca deixamos ninguém para trás quando subíamos no cemitério. Resolvi pedir ajuda a um vigilante na entrada do cemitério. Eram 8 horas da noite. E eu ainda estava procurando pelo meu colega e não o encontrava. Foi então que, após muitas buscas, encontramos algo terrível. O vigilante decidiu procurar pelo local onde queimavam as ossadas, e lá no fundo o encontramos com os olhos arrancados e as partes íntimas mutiladas, com o coração do lado de fora. Fiquei chocado com aquela cena e até o vigilante na época disse que não ouviu gritos nem sinais de agonia ou sofrimento, o que achou muito estranho. A polícia foi chamada, mas não havia provas para identificar quem cometeu tamanha brutalidade. Fiquei em estado de choque. Certa noite, quando estava em casa assistindo a um filme à noite, a mesma mulher apareceu para mim, dizendo que eu seria o próximo caso se não fizesse algo por ela. Fiquei sem saber o que fazer e lembrei do crânio que pegamos e não colocamos de volta no mesmo lugar. No dia seguinte, subi novamente lá e lembrei onde deixei a cabeça da ossada, que estava num lugar diferente do que a encontramos. Por sorte, estava lá. Peguei-a e a coloquei de volta no mesmo lugar onde a encontramos. Depois desse dia, larguei o colégio, pois não tinha mais condições de estudar naquele ano e nunca mais quis me envolver em peripécias em cemitérios. O conselho que dou a qualquer pessoa é que, se encontrar algo em locais como esses, deixe-o lá. Não conhecemos a origem de cada um, esteja alerta. Olá, meu nome é Laura. Moro em uma pequena cidade chamada Ouro Verde, no interior de São Paulo. O que vou relatar aconteceu comigo e com minha avó. Meus avós, que já faleceram, sempre moraram em sítios, e este é um dos lugares onde aconteceram coisas estranhas. Enfim, era fim de ano e a casa do sítio estava cheia de parentes de outras cidades. Eu tinha uns 13 a 14 anos na época. E como era adolescente, queria ficar na casa da minha avó com meus primos, mesmo estando apertado de tanta gente. Nesse dia eu estava com febre e uma forte gripe, então fui dormir na sala com minha avó em um colchão no chão. Por volta das 2 horas da manhã, eu acordei com algo arranhando o sofá e chamei minha avó. Minha avó não ouviu, então ouvi mais uma vez e ela não respondeu. O barulho parou e eu voltei a dormir. De repente, acordei com algo andando em volta da casa. Parecia que eram patas de cavalo na calçada. Acordei minha avó e o barulho parou. Ela até achou que era a febre que estava me fazendo ouvir coisas, mas ela ficou acordada. Então o barulho voltou e ela ficou assustada e levantou. Abriu um pouco a janela da sala, olhou para fora e não viu nada. Na verdade, apesar de ser um sítio, não havia cavalos lá e o local estava cercado com portão, tornando impossível a entrada de animais. No dia seguinte, olhamos em volta da casa e não encontramos rastros de nada. Minha avó me contou que um dia antes, meu avô tinha dito a ela que ele estava sentado do lado de fora à noite em um balanço e sentiu algo atrás dele. Ele achou que era um dos parentes. Olhou para trás e viu um vulto de uma mão masculina em seu ombro. Aconteceram várias coisas lá e, se gostar, posso contar mais. Tenho muitas outras histórias com outras pessoas. Obrigada. Olá, relatos. Eu me chamo Arthur e sou de Tomé Açu, no Pará. Atualmente moro em Curitiba, no Paraná. Como prometido, tenho um relato que pode não parecer tão assustador, mas foi uma experiência que me tocou profundamente. Como descendente de imigrantes japoneses, guardo um carinho imenso pela história dos meus avós paternos. Minha Batichan paterna testemunhou a bomba atômica de Nagasaki em 1945, quando tinha apenas 12 anos. Ela costumava contar-me sobre aqueles tempos de paz e guerra na vila pesqueira em que morava, assim como a difícil jornada que fizeram para chegar ao Brasil. Infelizmente, em 2008, ela faleceu devido a problemas de saúde.
Meu Dichan paterno, que já havia nascido no Brasil, costumava relatar como as rotinas de trabalho no campo e o racismo que a comunidade japonesa enfrentava eram terríveis naquela época. No entanto, ele e outros colonos ajudaram a transformar a pequena vila em uma cidade em crescimento. Eu os amava muito e meu avô sempre me apoiou. Quando me mudei para Belém, no Pará, para continuar meus estudos no ensino médio, e posteriormente, quando passei no vestibular, todos os meus familiares ficaram felizes com minha aprovação, especialmente meu avô, que se encheu de orgulho. No final de 2011, meu avô reclamou de um machucado no lábio superior da boca. Após consultas médicas e exames, recebemos a terrível notícia de que ele estava com câncer na garganta. Em fevereiro de 2012, ele foi internado no hospital, quando eu estava no 3º semestre do meu curso de tecnólogo em radiologia. Cuidar do meu avô não era nada fácil. Lembro-me de que de manhã minha mãe ficava com ele e de tarde eu cuidava dele até a hora de ir para a faculdade à noite. Nos fins de semana, havia momentos em que eu ficava o tempo todo com meu avô. Após algumas sessões de quimioterapia, meu avô, com muita dificuldade na fala, mencionou: "Tem uma menininha bem ali", disse meu avô com voz fraca. "Onde, Dichan?" perguntei incrédulo. "Perto da televisão", respondeu ele. O estranho era que não havia ninguém lá e a televisão estava em um suporte muito alto. Não sei se eram os efeitos da medicação ou algo assim, mas aquilo foi muito estranho. Chegou o aniversário do meu Dichan, e mesmo assim celebramos no quarto com um bolo simples e cantamos parabéns para ele. Em maio de 2012, estava exausto devido às rotinas da faculdade. Arrumei-me para dormir e tive um sonho. Não sei se chamam isso de sonhos lúcidos, mas era tão real. No sonho, eu estava caminhando pela estrada do nosso sítio, e diante da casa do sítio, vi meu avô forte e saudável na sala. "Dichan", disse eu, correndo em sua direção e abraçando-o, chorando de alegria. "Está tudo bem, Junchan", que era um apelido carinhoso que meus avós usavam, disse ele com um sorriso. Eu dizia que ele estava doente e não deveria falar, perguntava como ele havia chegado em casa. De repente percebi que a mala que ele usava no hospital com suas roupas estava ao seu lado e perguntei: "Para onde você vai, Dichan? Vai viajar?" "Sim, estamos indo", disse meu avô pegando a mala, e minha Batian descia as escadas com suas malas. O estranho era que minha avó já havia falecido e ela falava português sem problemas. Continuei perguntando: "Posso ir com vocês?" "Com saudades deles." "Não, Junchan, não pode", disse minha avó. "Para onde vocês vão viajar?" perguntei curioso. "Para um lugar muito bom", disse meu Dichan. Acordei com o celular tocando. Era minha mãe pedindo para eu ir logo ao hospital ver meu avô, pois ele não estava melhorando. Quando cheguei lá, meu irmão também havia chegado e ficamos ao lado dele até o fim. Lembro-me que às 12h20 meu Dichan deu seu último suspiro. Entrei em desespero, chorando e implorando para que ele não partisse. Os médicos disseram que ele ainda podia ouvir, então falei em seu ouvido: "Dichan, prometo que vou me esforçar e me dedicar muito", disse enquanto soluçava. Minha época na faculdade foi muito desafiadora após a morte do meu avô, mas me lembrei de suas palavras sobre dedicação e perseverança. Em 2014 terminei meu TCC e me formei. Naquele momento disse em minha mente: "Consegui, Dichan, consegui." Hoje sou tecnólogo em radiologia e professor de um curso técnico em radiologia. Sei que meus avós estão orgulhosos de minhas conquistas onde quer que estejam. Sei que meu relato ficou um pouco longo, mas espero que tenham gostado.